Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à resolução da nossa segunda questão na lista, uma questão sobre metabolismo energético, mais especificamente sobre respiração celular. Mas antes, vamos relembrar como que acontece o processo de respiração celular. Então vamos lá. Pessoal, eu coloquei aqui já, e ela é dividida, como vocês podem ver, em três grandes fases. A primeira fase é a fase de glicólise, a segunda fase é a fase de ciclo de Krebs, que eu também chamo de ciclo do ácido cítrico, e a terceira fase é a cadeia respiratória, que eu também chamo de cadeia transportadora de elétrons, ou também de fosforilação oxidativa. O que você precisa saber é onde cada fase ocorre, o que é produzido e quais são as principais reações, que é o que nós vamos abordar aqui. Quando nós falamos a respeito da glicólise, ela vai ocorrer, pessoal, lá no hialoplasma, que é o citoplasma da célula. Quando eu falo a respeito do ciclo de Krebs, ele vai ocorrer no citoplasma, entre aspas, né, da mitocôndria, o líquido que preenche o espaço interno, que é a matriz mitocondrial, onde você tem lá o DNA, ribossomo, proteínas e uma gama de substâncias. E quando você fala da cadeia respiratória, ela vai ocorrer nas cristas mitocondriais, ou seja, as dobras da membrana interna da mitocôndria. Eu posso ressaltar aqui, né, pessoal? A glicólise é uma etapa que acontece fora da mitocôndria. E o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória são fases que acontecem dentro da mitocôndria. Ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. Quando eu falo de glicólise, glico lembra glicose, lise quebra. Ou seja, é a quebra da glicose. E essa etapa, pessoal, é uma etapa anaeróbica, ou seja, que ocorre sem a presença de oxigênio. Quando eu falo do ciclo de Krebs, é uma etapa aeróbica, apesar de que o oxigênio não participa de nenhuma reação aqui, mas a presença dele é importante para que o ciclo de Krebs ocorra. E a última fase também é aeróbica, pessoal, ou seja, só ocorre na presença de oxigênio. Entretanto, o oxigênio aqui, diferente do ciclo de Krebs, ele tem uma ação efetiva. Ele atua como aceptor final de elétrons, beleza? Como eu falei para vocês, pessoal, número 1, a glicólise, glico lembra glicose e lise quebra é quando você pega a molécula de glicose e quebra em duas moléculas de C3H4O3, ou seja, em duas moléculas de ácido pirúvico. Se você for observar, a molécula de glicose tem 6 carbonos, dividindo para duas moléculas de ácido pirúvico, 3 carbonos para cada. Ela também tem 6 moléculas de oxigênio, dividindo para duas moléculas de ácido pirúvico, 3 oxigênios para cada. Ela também tem 12 moléculas de hidrogênio, só que vai 4 para uma molécula, 4 para outra molécula, ou seja, só tem 8 hidrogênios. E o que aconteceu com os outros 4 hidrogênios, pessoal? Bom, a gente quando quebra a molécula libera muitos elétrons, porque você quebra as ligações químicas. Esses elétrons vão ser captados por duas moléculas chamadas de NAD, que são aceptores intermediários de elétrons. Quando pega lá elétrons com hidrogênios, vão virar lá o NADH2. Ou seja, quando eu quebro a molécula de glicose aqui na glicólise, eu formo duas moléculas de ácido pirúvico e duas moléculas de NADH2. E além disso, pessoal, para eu quebrar a molécula de glicose, eu usei duas moléculas de ATP. Ao final da glicólise, eu produzi 4 moléculas de ATP. Só que como no início eu usei duas para quebrar a glicose, eu pago as duas que eu usei e só sobra de saldo, pessoal, duas moléculas de ATP. Essas duas são o saldo. Então é isso que você precisa saber a respeito de glicólise. Quando eu falo do ciclo de Krebs, pessoal, que ocorre na matriz mitocondrial, lembra lá dos ácidos pirúvicos que eu formei na glicólise? Eles vão reagir com a coenzima A e vão formar aqui o acetil-CoA. O acetil-CoA, que é formado a partir da reação do ácido pirúvico que eu formei na glicólise, mais a coenzima A, vai reagir aqui na primeira reação do ciclo de Krebs, com o ácido oxalacético. O ácido oxalacético. O ciclo de Krebs, pessoal, são 8 reações. Não precisa saber as 8, tem que saber essa primeira. E nessa reação eu vou formar o ácido cítrico. Então é por isso que eu chamo de ciclo do ácido cítrico. E nessa reação aqui, pessoal, eu também vou produzir, nas 8 reações,
6 moléculas de NADH2, 2 moléculas de FADH2 e também 2 moléculas de ATP. Esse é o resultado final aqui do ciclo de Krebs, moçada. Beleza? Quando eu passo para a última fase, que é a cadeia respiratória que ocorre nas cristas mitocondriais, pessoal, essa etapa ela produz muito, mas muito moléculas de ATP. Tanto é que essa etapa é a etapa mais energética da respiração celular. Por que eu chamo de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons? Porque aqui, literalmente, pessoal, tem uma cadeia que vai transportar elétrons. E como que essa cadeia ela vai funcionar, moçada? Ó, nessa cadeia você vai ter vários CIT, que são os citocromos. E além dos citocromos, que são proteínas, eu tenho a ubiquinona ou coenzima Q. Mais citocromos, e quem termina essa cadeia é sempre o oxigênio. Por que eu chamo cadeia transportadora de elétrons? Porque elas vão transportar elétrons que estão com quem? Com o NAD e o FAD. Aqui, pessoal, tem um esquema de eletronegatividade crescente. E quanto mais próximo do oxigênio, mais eletronegativa é a molécula. E quanto mais eletronegativa é a molécula, mais ela tem a capacidade de fazer o quê? Atrair elétrons. O que vai acontecer aqui é que os elétrons vão sair do NAD e do FAD e vão começar a saltar nessa cadeia transportadora de elétrons, até chegar no aceptor final, que é o oxigênio. Toda vez que o elétron salta nessa cadeia, pessoal, ele libera energia. E essa energia vai ser usada para fabricar a molécula de ATP. E lembra, quem está junto com os elétrons são as moléculas de hidrogênio. Eles também vão sendo transportados nessa cadeia. E quando chega ao final, reagem lá com a molécula de oxigênio para formar lá molécula de água. Beleza? Lembrando, pessoal, que o NAD e o FAD são transportadores intermediários de elétrons que levam para o oxigênio, que é o aceptor final. Essa etapa é mais energética porque cada NAD vai ser responsável pela produção de 2,5 a 3 moléculas de ATP. E o FAD, para cada FAD, 1,5 a 2 moléculas de ATP. Fazendo o cálculo, usando lá a quantidade de NAD e de FAD, pela quantidade de moléculas de ATP que eles produzem, você vai ter uma quantidade específica. Inclusive, varia de autor para autor. Por isso que eu falei que NAD é 2,5 a 3 moléculas de ATP e o FAD 1,5 a 2 moléculas de ATP. Mas o que precisa saber é que essa etapa é a etapa mais energética. Agora, bora ver o que a questão diz. Sobre a respiração celular, é correto afirmar que, letra A, a glicólise consiste em uma série de reações químicas na qual uma molécula de glicose resulta em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato? Resposta correta, pessoal. Olha aqui, ó. Você tem uma molécula de glicose que é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Então, a letra A, ela com certeza pode ser uma resposta. Letra B, a glicólise é uma etapa aeróbica. Falso, pessoal. Nós acabamos de ver que a glicólise ela é uma etapa anaeróbica da respiração que ocorre no citosol. Sim, ocorre no citosol, que é a mesma coisa que citoplasma. E que na ausência de oxigênio produz etanol? Não, pessoal. Na ausência de oxigênio vai produzir ácido pirúvico. Etanol é na fermentação alcoólica. Então, falso, a letra B. Letra C, o ciclo do ácido cítrico, que é o mesmo que ciclo de Krebs. É a etapa da respiração celular aeróbica que produz maior quantidade de ATP? Falso, pessoal. A etapa que é mais energética é a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, ou também chamada de fosforilação oxidativa. Letra D. O ciclo do ácido cítrico ocorre na membrana interna da mitocôndria. Falso. Quem ocorre nas cristas mitocondriais, que é a dobra da membrana interna da mitocôndria, é a cadeia respiratória. E ele falou, e tem como produto a liberação de CO2? Não. Eu libero o que, pessoal? ATP e formo molécula de água. Eu libero CO2 principalmente no ciclo de Krebs e na etapa
que vem antes do ciclo de Krebs, que tem glicólise, uma etapa pré-ciclo de Krebs, que eu chamo de pré-mitocondrial, que eu formo CO2, e no ciclo de Krebs, que eu também formo CO2. Então, letra D, falsa. Letra E. A fosforilação oxidativa ocorre na matriz mitocondrial. Correto, que é a cadeia respiratória. Utilizando o oxigênio para a produção de água e CO2? Não, só para a produção de água, tá? O CO2, como eu falei, eu formo na etapa pré-mitocondrial, que é entre a glicólise e o ciclo de Krebs, e no próprio ciclo de Krebs. Então, número 2, resposta letra A.